Bom, galera, eu já fiz sobre o Roman Reigns, então vamos fazer aqui sobre a possibilidade do Cody Rhodes sair como campeão indiscutível da WWE nessa WrestleMania 39 e quem ele poderia ter como desafiante, né? Nesse seu reinado provável aí. E é curioso que eu tava pensando em alguns nomes aqui que seriam legais para deixar no reinado do Cody Rhodes e a maioria deles merecia ganhar o título. Então, querendo ou não, se o reinado do Cody Rhodes for durar um certo tempo, vai ter muito nome enterrado, digamos assim. Vai ter muito cara que vai se prejudicar em ser desafiante do Cody Rhodes, que embora vá ter um destaque, embora mereça uma title shot, não vai ter o título. Então, a primeira coisa que eu torceria para acontecer é para ele realmente manter a palavra dele e tentar conseguir desunificar os cinturões e aí deixar um outro título mundial para esses caras depois irem lá disputar e vencer, né? Mas, de início, eu acho que seria muito interessante termos o retorno do Randy Orton aí, que eu acho que está sendo guardado para o Raw ou SmackDown pós-WrestleMania, já entrando numa rivalidade com o Cody Rhodes, né? Porque você pega uma lenda aí retornando, é sempre bom, e aproveita dela para já colocar contra o cara que acabou de virar campeão e que tem uma história com o Cody Rhodes, né? Os dois trabalharam juntos no Legacy, né? Junto com o Ted DiBiase Jr. ali, todos filhos de ex-lutadores. E seria interessante um reencontro deles como rivais, né? O Cody Rhodes ali então num papel maior que o do Orton na atualidade, e o Orton ali veterano tentando ver se ele realmente está preparado. Seria bom até de ver Cody Rhodes contra Randy Orton numa rivalidade, eu gostaria sinceramente. Inclusive eu vivo dizendo, eu acho até que se tivessem construído um caminho onde o Cody Rhodes fosse tornar campeão contra o Orton, estando o Orton com algum do título, né? Seria até melhor trabalhar do que teria uma história ali para se encaixar, né? Mas tudo bem, eu acho que um também que tem que enfrentar o Cody Rhodes é o Gunther, né? O Gunther merece uma title shot de título mundial aí em breve. Não precisa ser imediata, né? Pode ser, quem sabe, no segundo semestre. E se o Cody Rhodes fosse ainda campeão, seria bom porque eles tiveram um pequeno teaser, digamos assim, no Royal Rumble, né? Sendo ali os dois finalistas. E o Gunther que entra em primeiro ali, pega o Cody Rhodes, que é o último, e dá uma surra no Cody Rhodes, né? A verdade é que o Cody Rhodes ele terminou acabadaço ali o combate, como se ele tivesse entrado em primeiro e o Gunther fosse o último. O Gunther foi bem demais, porém, no fim das contas o Cody Rhodes venceu por conta dessa sua vitória no Royal Rumble, foi ele então o classificado, né? Mas, de qualquer forma, um reencontro deles aí certamente renderia uma luta que teria tudo para ser 5 estrelas, com certeza, né? O Edge é um que o próprio Cody Rhodes já falou que quer enfrentar aí, porque sabe que os dias do Edge estão contados, o próprio Edge diz isso, né? E sinceramente eu acho que o encontro de Cody Rhodes e Edge, ainda mais o Edge atual, seria muito interessante. Eu acho que seria uma rivalidade muito intensa, o Edge conseguiria tirar uma grande luta com o Cody Rhodes. O Edge atuando como heel de preferência, né? Olha, é um que a gente olha e fala, pô, mas esse cara merecia ganhar. O Orton, a gente pode até aliviar. Não, o Orton não precisa ganhar porque já tem vários mundiais. Alguns vão dizer que sim, tem que ganhar porque o Orton tem que bater lá o recorde do Cena, ou empatar pelo menos. O Gunther, todo mundo vai dizer que não, ele tem que ser campeão. Então, se perdesse pro Cody Rhodes ia ser chato. O Edge, cara, pô, mais uma title shot do Edge, se ele não vencesse ia ser chato, né? Então, a galera também eu acho que ia cismar. Mas é aquilo, você quer deixar um reinado interessante, coloca desafios interessantes. Porém, eles perdendo, você se queima um pouquinho, né? Austin Theory e Cody Rhodes podem rivalizar aí, principalmente se o Austin Theory voltar gigante, né? Do combate contra o John Cena nessa WrestleMania, independente do resultado. E aí um confronto dos dois seria interessante também. Não é o tipo de caso que eu acho que o Theory perdendo iria se acabar de vez, né? O cara já foi um cash em título dos Estados Unidos, então perdeu uma title shot de título mundial, ainda mais que seria a sua primeira, e ele é jovem pra caramba, não seria o fim do mundo, né? Mas acho que seria uma boa opção pro Cody enfrentar. Finn Balor, temos que ver o tamanho que o Finn Balor vai sair também nessa WrestleMania no combate contra o Edge. Aí depende muito do resultado. Se ele vencer o Edge, ele vai vir com uma moral muito grande. E se ele chegasse depois para ter uma title shot com o Cody Rhodes e perdesse, eu acho que aí ia zoar um pouco, né? O cara sai moralizado e perde, aí não vale de nada praticamente ali. O time para ter uma title shot e vencer um título de novo, depois de ter vencido aquele aniversário em 2016, nunca mais ganhado de novo, ia ser quebrado, né?
Mas seria um bom desafiante do Cody Rhodes na minha visão. Poderiam tirar algo bom ali. Se ele perde pro Edge, ser um adversário de transição pro Cody Rhodes, também não vejo problema. Agora, um adversário que eu tenho grande curiosidade para ver o Cody Rhodes enfrentar ali, além do Finn Balor, é o AJ Styles, cara. O AJ Styles, pra mim, é alguém aí que tem um encaixe com o Cody Rhodes que seria muito bom, porque eles chegam até de maneiras semelhantes, né? O AJ Styles ele chega como um cara vindo de uma outra companhia, com a diferença de que não tinha passado pela WWE até então, né? E veio num Royal Rumble com muito hype e em pouco tempo ali de roster principal, né? Em cerca de o quê? 6, 7 meses se tornou campeão. O Cody Rhodes, em pouco tempo, veio com um grande hype, apresentando excelentes lutas e pode se tornar o campeão, né? E aí seria interessante ver esses dois grandes nomes aí que conseguiram gerar uma expectativa muito grande em torno deles, baseado em trabalhos que eles fizeram fora da WWE e não dentro, tendo uma rivalidade entre eles, sabe? Eu acho que seria um grande clássico, seria uma luta ali que provavelmente receberia muitos elogios e não sei não, às vezes poderia ser até o cara ideal para terminar em nada do Cody Rhodes, né? O AJ Styles que não ganha um título mundial já há um tempinho, o AJ Styles aí que tá longe de rotas grandes há um tempo também, a gente não sabe quanto tempo mais o AJ Styles pretende alongar a carreira dele, ele mesmo disse que não é o tipo de cara que talvez lute até os 50 anos e tá lesionado aí atualmente, depois que voltasse da lesão, não sei. Imagine só montar um clube, né? Até porque tem essa também, né? Os dois têm histórias com aquele Bullet Club fora da WWE. O Cody Rhodes pega ali a versão mais Nutella, o AJ Styles pegou a versão raiz, né? Quem sabe até o Carl Anderson e o Luke Gallows fossem inseridos nessa história para trabalhar em alguma coisa do gênero. Quem sabe o Finn Balor poderia entrar numa dessa. É verdade, né? Imagine só, AJ Styles versus Cody Rhodes versus Finn Balor. O tipo de luta, rivalidade que os fãs mais hardcore de wrestling iriam entender mais do que os fãs de WWE, mas sinceramente, eu não acharia ruim não. Então, são essas opções. E é como eu disse, boa parte dos desafiantes, muita gente iria preferir torcer para os desafiantes do que pelo Cody Rhodes. Mas mesmo assim, se ele passasse por esses caras, o reinado dele ficaria bem credibilizado, né? Porque passou por nomes assim enormes. O John Cena fazia muito disso, embora o John Cena muitas vezes perdia para recuperar depois o título, né? Então, assim ele foi se tornando o maior campeão da história e ao mesmo tempo tinha ali também suas quedas. O Roman Reigns é um booking diferente, né? Ele passa por todo mundo. Embora o Roman Reigns não tenha passado por alguns nomes aqui que eu citei, né? Que, por exemplo, Orton, o AJ Styles ainda não, o Gunter, né? Esses ainda são um pouco protegidos, mas vão ter que ter uma title shot esse ano. E se o Cody Rhodes for o campeão, vai ter que enfrentar esses caras. E aí vai ser bem curioso.